Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos aqui hoje novamente para mais uma live. Hoje a gente vai falar de um assunto que eu sou apaixonada: cérebro, psicologia, neuro, que estão novas agora, né, na realidade, que já são antigas, mas ainda não tinham. Já vou chamar ela aqui. Boa noite a todos que estão chegando. Boa noite. Olá, boa noite. Tudo Oiê! bem? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Você me ouve bem? A nossa, eu ouço você bem. Você tá me ouvindo bem? Sim. Tá? A nossa mais nova, mais antiga, né, parceira, né? A gente se conhece aí há mais de uns 4 anos, né, Fabi? Mais ou Por aí? menos, né? Sim. Aí agora eu consegui trazer você aqui para falar nessa telinha quadradinha. Ansiosa para você trazer você aqui, mas não desisti, né? Consegui colocar você aqui ao vivo e a cores para todo mundo conhecer seu trabalho, que é lindo. Eu já conheço ele há 4 anos ou mais um pouquinho. A gente tem bastante aí sucesso trabalhando juntas, né? Para quando eu não consigo resolver essa parte neurológica, essa parte psicológica, essa parte que é mais da sua área, que é uma área que eu sou apaixonada, que é o cérebro, né? Aí eu encaminhei para você. Vamos lá, Fabi, apresenta aí para todo mundo que não te conhece ainda, fala um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho e depois a gente entra no tema. Então, tá bom. Então, boa noite a todos. Eu me chamo Fabiana. A minha clínica, ela fica aqui em Osasco, né, em São Paulo, na Grande São Paulo. A minha carreira, ela é voltada para atendimento clínico, né, e avaliação neuropsicológica. A minha formação é psicologia. E a neuropsicologia é uma das especializações da psicologia, né? É uma matéria que tem no próprio currículo da faculdade, mas é uma especialização para a gente trabalhar, né? Atuar com a avaliação neuropsicológica especificamente, né? Estou dizendo isso, André, porque assim, tem pessoas que confundem a neuropsicologia com a neurologia, né? Então, algumas pessoas chegam a me Sim, perguntar, né? Você é neurologista, né? É uma das vertentes da neuropsicologia, que é trabalhar juntamente com o médico, né, seja o psiquiatra, o pediatra, o neurologista mesmo, né? A nossa diferença são os testes neuropsicológicos que a gente trabalha, né? Então, só o psicólogo ele tem autorização para aplicação dos testes. Então, a gente entra aí com esse suporte com os médicos para fazer o diagnóstico diferencial. Na minha área, tenho vários cursos no currículo. Para atuar na clínica não dá para ser uma coisa só, né? Então, assim, na parte não tem jeito. infantil, na parte infantil tem vários cursos que a gente precisa fazer para estar sempre atualizado. Então, assim, a área que eu sou mais apaixonada da clínica psicológica é a terapia cognitiva comportamental, que eu amo muito, e eu trabalho muito com ela na clínica. E enfim, eu acho que é isso. Tem bastante coisa. Se eu for falar do meu currículo, ó, vai ficar aqui, ó, um monte de coisa. É imenso, né, Fabi? A gente vai fazendo especializações, vai fazendo curso, vai aperfeiçoando. Quando vê, o nosso currículo cabe umas 5, 6 folhas. Nossa, Frente e fértil, né? A gente exatamente. atua. Porque não tem como, né, Fabi? A gente abre uma vertente e acaba que uma vai puxando a outra. A gente vai atualizando, vai fazendo cursos, especializações, extensões, e aí vai, né? Vai embora. Mestrados, doutorados. Você ainda é autora, né? Co-autora de 2 livros, não é isso? Fala um pouquinho sobre eles pra gente também. Ai, meu Deus, eu não estava preparada para isso. Mas, né, Um vai ser pouquinho, um só, pouquinho. só um Eu tiquinho, não assim. contei. Eu falei que eu ia pegar leve com você hoje, que é a primeira vez. Fica tranquila. Que mentira. Então, eu tive o prazer, foi uma aventura pessoal de escrever. Recebi o convite da minha professora na época, maravilhosa, Luciana Viana. E aí ela, como a gente tinha um grupo de estudos, né, ia fazendo cursos com ela, né, no decorrer da formação, aí ela falou, vamos fazer? Vamos, né?
E assim, foi muito desafiador para mim, porque não, só para, né? Eu não sou uma pessoa que Sim. gosta, que aparece muito, né? Que divulga Eu muito, né? sei! Então, assim, Eu né? sei! Aí eu falei, Por isso que eu tô puxando aqui eu os vou fiozinhos. topar, vou topar, né? Esse foi o segundo, o primeiro eu não tô com ele aqui, desculpa, mas esse aqui foi o Imagina. segundo, né? A gente trabalha na linha de inteligência emocional, porque a gente acredita que é uma das maiores ferramentas, não só da psicologia, como, né, para muitas áreas terapêuticas, porque cresceu muito, né, após pandemia, assim, abriu muito campo para a área terapêutica, que isso é maravilhoso, né? Mas o Sim. nosso foco dos livros foi inteligência emocional, né? Dar instrumento para as pessoas entenderem, né, se entenderem, não só como um livro de autoajuda, mas um livro de exercícios pessoais, para que você vá tendo ferramentas para aprender, para lidar com diversas situações do dia a dia, né? Nesse caso do segundo livro, que é O Poder da Inteligência Emocional na Sua Vida, que foi o segundo que a gente fez, saiu o ano passado. A gente abordou temas específicos, então falamos de tempo, falamos de administração da própria vida, gestão, família, né, autoatendimento. Teve pessoas que abordaram até a constelação sistêmica, que é uma abordagem maravilhosa Olha. também. E o meu tema foi família, foi inteligência emocional na família. E aí no meu texto eu falei, eu fiz como se fosse uma conversa com os pais para falar, né, de um, é como se ele estivesse conversando com ele mesmo, né? Esse capítulo aqui. A fotinha. Eu vou mostrar aqui. Ai, que bonitinha, que orgulho. Ai, foi muito lindo. E aí eu fiz uma conversa com o pai como se ele estivesse lendo uma carta. E à medida que ele vai integrando, né, as informações que eu fui transmitindo, ele vai se aprofundando num diálogo interno com ele em relação ao papel de pai e mãe na família. Então foi mais ou menos isso que eu fiz no meu livro, né? Que Olha, fosse o mais legal. terapêutico e prático possível para os pais poderem conversar com eles mesmos, que é uma realidade muito importante, né? A família se ouvir. É uma técnica que eu acho fantástica, porque o que que acontece? Se você não ouve a primeira escolha, ou seja, a escolha da família que você nasceu, se você não conhece quem são seus pais, seus avós, seus antepassados, quem é você de verdade? Né? Você esteja, é uma pessoa superficial, porque você não conhece as suas raízes, da onde você veio, quais foram seus espelhos, né? E é muito interessante, porque às vezes eu pego pais e filhos que não conseguem conversar em casa e detalhes, Sim. coisas assim importantíssimas, né? Eu acho que esse livro deve ser fantástico. Eu vou começar a ler, vou comprar para ler. Eu não conheço ainda, então Fala eu vou. comigo depois a gente conversa. Pode Quem quiser, deixar. pode falar. Mas isso que você traz é bem interessante, André, porque é isso. Não existe uma cultura, né, de autoconhecimento, né, das nossas raízes, de quem somos, né, de todo esse aprofundamento. Normalmente, né, a gente se volta mais para a gente mesmo quando realmente tem um desafio na nossa vida. E aí a gente para entender, né, alguns motivos pelos quais as coisas acontecem. Aí sim há um aprofundamento, mas não é uma cultura, né, da gente ficar fazendo esse estudo pessoal de aprofundamento, né? Geralmente quem faz, né? Aquele jargão, né? Todo mundo deveria fazer terapia, mas eu sou a favor de todas, né? Desde que realmente a pessoa queira, né, um processo de cura, de autoconhecimento. Mas enfim, né? As pessoas que topam o desafio terapêutico, né, ficam maravilhados com o processo, porque abre muito a consciência, abre muito a noção, a percepção de si, das relações que elas têm, né? E é maravilhoso. É desafiador porque, assim, obviamente a gente não vai para ouvir, né, o que a gente quer, né? Então a gente vai cuidar de processos importantes que muitas vezes é difícil de se falar. Então, às vezes, né, a terapia psicológica ou terapias mais profundas tem, né, esse certo preconceito, né, de que é só para pessoas que têm problemas ou patologias. Ainda a gente sofre com isso. Mas Sim. quem começa fica maravilhado,
com o processo, é uma abertura de consciência muito grande, desde os pequenininhos, né, como assim, durante o meu caminhar na profissão, eu me dediquei muito para a infância, né, desde a faculdade foi muito grande esse processo. E eu digo que eu fui crescendo com os meus pacientes, porque à medida que eu tratava os pequenininhos, aí eles foram crescendo também, aí eu fui para os adolescentes, né? Sempre trabalhei com orientação dos pais, né? E aí foi para os adultos, e aí a gente, né, vai ampliando o campo de atuação. Hoje eu atendo, assim, todas as idades, né? Então, para mim, é um processo de crescimento maravilhoso. Mas é justamente isso, né? A terapia, ela vem a ampliar a consciência, crescer, né? E os pequenininhos, é muito lindo o processo, porque eles também vêm com a bagagem deles, eles se abrem para entender as coisas, trazem as dificuldades deles, assim. Então, crianças que fazem terapia é um processo de desenvolvimento maravilhoso. Apesar que todas as idades, em qualquer momento da vida, estão convidados a passar por essa experiência. Um dos motivos que eu fiz questão também de trazer você aqui é justamente esse. Como você tem uma experiência muito grande na parte de crianças, na realidade, na primeira infância, segunda infância e na adolescência. Você está me ouvindo? Está me ouvindo? Sim. Então, você tem uma experiência muito grande em relação a isso, né? E hoje eu posso falar que, pela experiência que eu tenho dentro de consultório, está crescendo muito, mas muito mesmo, alguns tipos de traumas, síndromes e pânico em crianças, tá? Então, eu trouxe você para contar um pouquinho sobre isso, qual que está sendo a sua experiência. Eu estou vendo crianças de 6, 7 anos querendo se suicidar, falando em suicidar. Estou vendo crianças de 7 anos falando que não deveria ter nascido. Crianças que querem fugir de casa. Crianças que estão, assim, gritando por socorro, sabe? Eu estou vendo muito isso. Crianças obesas. Muitas crianças obesas ultimamente. A gente também tem muitas crianças com já diagnosticada com alguns tipos de diagnósticos modernos, vamos dizer assim, né? Que é o TDAH, tem muita criança hoje em dia também com falei nela hoje o dia inteiro, autismo, né? Muita criança com autismo e muita criança inteligentíssima, né? E adolescente muito inteligente, que você não consegue nem conversar com esse tipo de criança, esse tipo de adolescente, que eles são tão mais pra frente que a gente fala assim, como assim? Peraí, deixa eu pegar aqui o dicionário, deixa eu ver o que você tá falando, né? Mas, enfim, brincadeira essa parte, eu tô muito preocupada com a futura geração, porque hoje em dia é muita tecnologia, os pais estão cada vez mais afastados dos filhos, porque o que está acontecendo? A gente entrou num redemoinho onde a gente tem que trabalhar muito. Por a gente ter que trabalhar muito, geralmente hoje em dia, pai e mãe fora, as crianças estão ficando muito ou dentro de escolas, ou em casa, sozinho, na tecnologia. Então, eu estou bem preocupada em relação a isso. Eu queria que você falasse um pouco para a gente da sua experiência dentro de consultório, tá? Em relação a todo esse apontamento que eu estou trazendo para você, na parte de suicídio, obesidade, diagnóstico que a gente está tendo aí, vários e vários diagnósticos novos. Por que desses diagnósticos novos? Isso já acontecia antes, está aumentando hoje? Ou é a respeito de estudos científicos, informações que está tendo mais condições de fazer esse diagnóstico? Conta pra gente toda a sua experiência dentro de consultório com essas crianças, com essas pecinhas que são tão importantes pra gente, que vai ser o nosso futuro, né? Uau! Eu falei que eu não ia pegar pesado. Eu disse que eu falei que eu não ia pegar pesado com você. É porque eu sei que você é master mega inteligente. Então, assim, eu sei que de parte dessa simplicidade, a gente tem uma mestra nesse setor. Então, eu vou te puxar um pouquinho para se soltar. A gente está numa telinha. A minha primeira live foi um fracasso, você não tem noção, foi horrorosa. Agora eu já estou me despreendendo, porque todos os dias praticamente eu estou fazendo uma. Então a primeira é sempre assim, Fabi. Mas solta todo esse conhecimento aí pra gente, pra todo mundo que tá aqui esperando te ouvir. Assim, né? É que foi um apanhado de informações. Então, assim, eu vou tentar sintetizar, tá? Dentro da minha experiência em consultório, né, a gente tem
sempre teve uma demanda, né? Eu acho que o que está acontecendo bastante é a divulgação da informação, né? Existe muita informação sendo passada, né? Mas é uma realidade, né? Existem muitos casos aparecendo. Na minha opinião, é que está havendo mais preocupação. Os pais, eles estão demorando menos para procurar ajuda, né? Não está deixando o problema desenrolar. Eu ouvia muito que existia assim, né, o boom, né? Como a criança está em desenvolvimento, as pessoas achavam que era só esperar mais um pouquinho, que a gente ia ter aquele start do desenvolvimento e a criança ia conseguir passar por aquela dificuldade, né? A família apoiando, né? Então, assim, tinha muito essa visão. Então, os pais acabavam demorando um pouco mais. Uma outra situação que eu observava também é que o diagnóstico ficava sempre muito centralizado no médico. Então, assim, o médico ele dava um diagnóstico e aí muitas vezes ficava só no diagnóstico e não ia para o processo terapêutico, né? Então tem essa questão. Atualmente, como tem muita informação, os pais estão mais preocupados, os médicos estão fazendo mais parcerias. Então, assim, por exemplo, a avaliação neuropsicológica, ela entra como um diagnóstico diferencial porque ela traz muita informação. Então, ela é agregada. Muitas vezes, antes do profissional fechar um diagnóstico, ele já manda para a gente, já manda para os terapeutas, e a avaliação multidisciplinar tem crescido bastante, né? Então, isso também ajudou muito essa visão. Então, a escola demora muito menos para encaminhar, assim, está sendo isso, fortaleceu muito o processo de acompanhamento das crianças para que não chegue nesse processo, né? Então, a escola estando atenta aos primeiros sinais, que é o mais importante. Quando você chega num processo de suicídio, por exemplo, ou numa obesidade, a gente já compreende que o problema já vem se arrastando durante muito tempo. Muitas vezes não é uma questão que assim do nada aparece. E os pais estão mais atentos. Então, assim, uma criança que está tendo alteração de comportamento, né? A gente pensa que, por exemplo, a depressão infantil, o sintoma principal é a tristeza, mas não necessariamente. A criança pode estar tendo picos de raiva, um estresse assim que tudo deixa ela sensível. Então, é esse movimento, né? A gente está acompanhando a criança mais de perto, percebendo as nuances para chegar. Então, se a gente, de repente, chega numa situação dessa, que a criança já está pensando em suicídio, a obesidade, ela não nasce de um dia para o outro, né? É um processo decorrente de longo prazo, salvo os casos genéticos, que acontecem muito, né? Eu tive o caso de uma menininha ela estava fofinha com 4 aninhos, a mãe dela já foi para o médico pedir um diagnóstico, porque ela tem uma genética de obesidade na família e ela estava aumentando de peso. E a mãe já procurou atendimento, já procurou orientação. Então, assim, o choque por quê? Porque quando aparece na mídia ou pra gente, já está ali num processo altíssimo já, né? Já está num nível de problema que já estava se arrastando há um bom tempo. Dificilmente um sintoma ele aparece do nada. Então, assim, estar atento aos sinais da criança ajuda a evitar chegar nesse movimento. Então, eu vejo pais muito mais preocupados, pais que estão chegando rápido no consultório, porque a escola está mais atenta, está todo mundo mais atento. Então, assim, a gente se assusta muito por causa disso, André. É a mídia, né, que já traz o boom. Mas, assim, está acontecendo algo muito bacana. E para chegar nesse movimento, o que eu digo mais é ficar atento. E aí, quando chega já num processo mais adiantado, patológico da criança, é porque normalmente ela precisa de uma rede de apoio mais estruturada. Eu não estou focando eu não estou focando na patologia para falar de informações como vinculadas nas mídias ou só no que é trazido nos estudos, porque eu acho que tem que se pensar na prevenção. E para quem vai assistir essa live, quem está assistindo, tem que pensar nisso, né? O susto de se chegar a algo desse nível é porque algo não foi olhado, né? E a criança, ela é muito concreta, assim, né? Quando ela tem uma patologia, uma tristeza, uma ansiedade, a gente está tendo muitos casos de crianças com crises de ansiedade. Por quê? Porque foi um medo que foi crescendo, né? Aí tinha o medo do escuro, o medo de dormir sozinha, começa a aparecer um xixi na cama, ou a criança quer voltar para a cama dos pais, ou muitas vezes nem saiu, né? Então, assim, antes do susto, a gente tem que pensar em todo um contexto.
para a gente chegar ali a entender o processo da evolução do problema. Então, assim, em tudo isso que você falou, o mais importante é a prevenção. Então, a criança começou a mudar o comportamento, está mais quieta, ela não está indo bem na escola, ela está sofrendo mais ou está reclamando muito de medo, né? Então, já tem que começar a pensar sobre isso. Outro fator também, né, dessas questões de boom, de diagnósticos de crises emocionais na criança, é que também tem uma relação com o modo como a família vive, né? Muitas vezes, quando a gente vai avaliar uma criança com qualquer um desses traumas que você traz, né, esses problemas, tirando o transtorno, que é diferente, né, que a criança já, muitos deles, né, são caracterizados como chamam transtornos do neurodesenvolvimento, que a criança já nasce. Então, eu não estou falando daqui criança que nasce com transtorno. Mas muitas delas também têm a ver muito com o contexto familiar, né? Como você disse, a exposição aos eletrônicos, a criança não faz mais nada, a não ser estudar e ficar no computador, né? A família tem uma rotina muito pesada e acaba acompanhando um pouco a criança. Enfim, né? São questões assim que devem ser observadas também antes da gente já pensar no pior. E quando já chega com essas características, todo o movimento que a gente faz é tratar, né? Então, conhecer a família, conhecer a criança, né? Conhecer o histórico para saber de onde vem. E aí a gente começa um trabalho terapêutico, orientando a família e a criança no consultório, que também recebe orientação sobre o problema dela. Então, assim, é diferente, né? Então, a gente tem os processos emocionais, né, que são abalos, traumas, situações pontuais que geram sintomas na criança, e tem os problemas que ela nasce, como o autismo, por exemplo, TDAH, que já são transtornos do neurodesenvolvimento, e aí a criança já tem. Então, ela já dá características muito cedo do problema, né? Então, não é algo pontual, ela já vai desenvolvendo isso, e aí ela precisa de um diagnóstico para ser tratada no aspecto que ela chega. Consegui? Eu acho. Sim! Show! Foi fantástico. Deixa eu te perguntar uma coisa. A respeito desses transtornos que já são de nascença, qual que é a idade, ou depende muito do grau de intensidade, mas existe uma idade para, por exemplo, diagnosticar e diferenciar uma inteligência acima do normal com algum tipo de diagnósticos como o TDAH, por exemplo? A inteligência, ela é um fator, né? Como que eu posso dizer assim? Quando a criança ela é muito inteligente, assim, ela chama muita atenção, né? Então, esses dois aspectos que você está trazendo, tanto o TDAH quanto a inteligência acima da média, a criança já vai dando sinais desde pequenininha, né? Então, por exemplo, a inteligência acima da média, muitas crianças já se interessam por ler, por conhecer códigos, tem crianças que já gostam de idiomas, elas têm habilidades musicais diferenciadas que já começam a aflorar logo cedo, né? Das questões assim, que chama bastante atenção com crianças com superdotação tem muito esse aspecto da leitura e da escrita, eles desenvolvem muito rápido, o interesse pela informação é muito rápido, né? E aí você começa a perceber essas nuances, né? A criança está interessada, ela quer aprender, ela já desenvolve coisas muito bem, né? Então ela tem muito essa característica que vai chamando a atenção. Muitas vezes é na escola que você já começa a ter mais essa noção, porque a criança começa a desenvolver as suas habilidades, socializar, ter ali um pouquinho mais de, digamos que um estímulo mais diretivo. E aí você já começa a observar, né? O TDAH é a mesma coisa. Como é do neurodesenvolvimento, né? A criança já começa a dar sinais logo cedo. A gente não tem, nem todo TDAH, né, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, nem todo TDAH é hiperativo. Então a gente vai ter aí uma questão não de agitação, mas a gente vai ter uma questão de falta de foco. A criança é mais dispersa, a criança demora para aprender, às vezes. Não necessariamente todo TDAH tem problema de aprendizagem, mas alguns vão ter, né? Então ela demora para entender, você tem que explicar várias vezes. Aí você dá um comando, a criança não consegue cumprir. Então, esses transtornos do neurodesenvolvimento, você capta muito cedo, né? Então, quando a criança é hiperativa, geralmente dorme
pouco, é uma criança que não para no lugar, é uma criança que não é só uma questão de não conseguir assistir alguma coisa, né? Como tu fala, ai, ela não para ver nada, mas tudo que é do interesse dela, ela vai ficar, ela vai conseguir fazer, né? Então, assim, são características, sim, que a gente vai vendo logo cedo. O autismo, diferente, às vezes é possível, tem alguns testes que captam sintomas do autismo desde o nascimento. Uma criança que, por exemplo, não tem contato visual, ela é hipersensível ao toque, né? Tem algumas características que o autismo aparece super cedo, né? Mas o autismo, ele não é um diagnóstico fácil, porque não necessariamente a criança cumpre todos os critérios. Por isso que é chamado de espectro, né? E tem crianças que têm um diagnóstico tardio, porque ele não cumpre todas as exigências. E aí vai aparecer mais adiante características mais pontuais, né? De dificuldade de socialização, ou uma socialização que não acontece com qualidade, né? Porque muitos autistas, ao contrário do que pensam, nem todos eles querem ser isolados. Alguns querem muito se socializar, ter amigos, fazer parte de grupos, mas ele não consegue integrar, né? Ele não consegue ter aquela facilidade de uma criança que não tem o problema. E aí ele precisa de muita ajuda para ele conseguir integrar nos grupos. Entendi. Perfeito, Fabi. Eu acho, tá, que hoje em dia, posso estar até enganada no que eu vou falar aqui, mas você vai me ajudar. Hoje em dia é mais fácil a própria família, né, identificar, porque eu não sei se isso está acontecendo na realidade, mas eu estou vendo muita criança com, por exemplo, o autismo, ele está vendo um pouquinho mais avançado. A gente não está vendo tanto autismo mais de nível 1, 2. A gente já está falando mais de autismo de nível 3. Eu não sei se você pensa no seu consultório, porque como eu trabalho com medicina integrativa, o que acontece? O pessoal me procura muito porque tem aquela história do intestino ser o segundo cérebro, né? Então, tem muitos pais que procuram para poder fazer um detox, para fazer ozônio intestinal, para poder fazer até com a parte de nutrição, uma alimentação balanceada. E eu tô vendo que tem graus bem avançados. Eu acho que de 10% eu vou colocar aí 7 a 8%, eu nem sei se é nivelado em graus mesmo, em 1, 2, 3, eu não sei, mas eu tô vendo muito autismo, assim, ao meu ver, de grau 3, que não é uma coisa assim, que não seja visível aos olhos. Você está percebendo isso também? Ou não está acontecendo isso? Só está acontecendo para a gente, porque como está muito na mídia aí, essa parte de medicina integrativa para autismo, o pessoal está vindo mais procurar. Como é que está essa questão? Porque também tem aí uma especulação que o nível de autismo, como eu falei anteriormente, está crescendo bastante. Né? E você já explicou para gente que, na realidade, não, porque está tendo um trabalho multidisciplinar e as pessoas estão pegando ali mais na hora, escola, pais, enfim. Como é que tá essa parte de nível? Você está sentindo isso? Ou é a parte de mídia, é mesmo a parte dessa rede interativa que está chegando mais para a gente, que é essa parte integrativa, esses níveis mais altos, mais alterados? Tô tendo falha na minha internet? Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Você me ouviu? Eu ouvi um pouco cortado as coisas que você falou, mas eu vou tentar te falar o que eu entendi, Tá, tá? Se tiver tá. falhando na Qualquer minha coisa eu internet, vou te ajudando. tá, e você me fala se a minha internet falhar, tá bom? Porque eu Tá bom. ouvi você bem picadinho. Tá. O grau do nível do autismo, para a gente falar de gravidade dele, tem muito a ver com a questão neurológica. Autismos muito graves, muitas vezes. Ah, tá. Muitas vezes. Tá me ouvindo bem? Eu tô, Falaram aqui que tá eu tendo tô te falha. ouvindo. Eu tô te ouvindo. Dá- Tá falhando a imagem um pouquinho, mas o áudio tá indo. Ah, então tá bom.
O grau do autismo tem muito a ver com a questão de inteligência. Então, quanto mais rebaixada a inteligência, a gente compreende que a pessoa tem menos recurso para lidar com as coisas, né? Para lidar com as situações do dia a dia. Então, isso é uma das características que a gente vê naqueles autismos bem, digamos que, grau mais severo, né? Que não tem mais comunicação com o mundo, ele é uma pessoa mais fechada, exige aí mais como que eu posso dizer? Mais trabalho terapêutico. Porque é isso, a inteligência ela não cresce, ela não evolui. Se você tem um déficit de inteligência, ela não vai se desenvolver com o tempo, né? Então, assim, isso é uma das questões que atrapalham muito no processo terapêutico do autismo. A gente está tendo, sim, Andréa, autismos leves, né? Ou de alto funcionamento. O grau depende muito do autor ou do tipo de ferramenta de diagnóstico para a gente falar. Mas normalmente a gente fala alto funcionamento leve, porque as características do autismo vai aparecer em algumas nuances, né, da vida da pessoa. Então, assim, está sendo possível buscar mais tratamento porque está sendo mais divulgado e os pais estão ficando muito mais atentos ao que os filhos estão necessitando, né? Então, o autismo, ele aumentou o nível de diagnóstico porque aumentou-se a procura. O diagnóstico até um tempo atrás de um adulto, por exemplo, né, que é diagnosticado agora. Então, assim, eram características assim que eram possíveis de ser relevantes, né? Ele não tinha tantos problemas. E a questão social também nem sempre era um problema. Então, a família conseguia levar, porque a pessoa estudava, trabalhava, às vezes tem relacionamento. Então, muitos adultos conseguiram desenvolver a vida, né? Normalmente, não que não seja normal ter um autismo, né? Mas ele se desenvolveu bem, sem problemas, né? Muitas vezes tem manias, ele tem padrões de funcionamento, porque o autismo ele tem essas características um pouco mais rígidas, né? Mas a vida deslanchou. Mas o boom do diagnóstico, né, tá ajudando bastante a gente já conseguir fazer o diagnóstico precoce para poder dar o suporte para eles, né, durante o desenvolvimento da vida. E tem casos de autismo que chegam a ficar tão pequenos pelo alto padrão de funcionamento que a pessoa até não tem tantos resquícios. Foi mais ou menos isso que você perguntou? Isso, exatamente, foi isso mesmo. Agora, para a gente finalizar, conta um pouquinho sobre essa pressão toda, essa cobrança onde a criança está indo para a escola, está aprendendo duas, três, quatro línguas, aonde ela tem funções multidisciplinares com 6, 7 anos de idade. Conta um pouquinho sobre essa pressão do que a criança quer ser quando crescer com 6, 7 anos, onde já está em várias atividades físicas, vários esportes, várias escolas diferentes, várias técnicas diferentes. Conta pra gente o que a criança aí, onde tirando um pouquinho dela a função de brincar, né? A gente está deixando ela não brincar mais na rua como a gente brincava antigamente, até mesmo por segurança, por N situações, a criança ela tá ficando mais presa, aonde ela acha que o leite sai da caixinha e não tem da vaquinha lá no pasto, né? E todo esse sistema de informação, tudo isso na cabecinha da criança. O que está causando dentro do coraçãozinho dela? Pode estar gravando essa parte de ansiedade, essa parte de medo, essa parte de dúvida de querer ficar ou se não querer ficar. Conta pra gente um pouquinho sobre isso, pra gente finalizar, Fabi, por favor. Porque é muito extenso. Então, a gente vai ter que fazer várias e várias lives sobre vários assuntos diferentes. Que é muita coisa, não tem como. Aqui hoje a gente só está pincelando mesmo alguns assuntos que são importantes. Mas a gente tem muita coisa para conversar. Então, tem que ser assunto por assunto. 1 hora é muito pouco para falar sobre tudo isso. Então, só pincela pra gente, por favor. De certa forma, né, tem um fator legal, né, a criança ela ter contato com várias coisas, como esporte, artes, né, línguas diferentes e tudo mais, né. Então, algumas escolas estão até se adaptando para dar um ensino com mais qualidade e menos quantidade. Mas a criança às vezes se estressa, sim. Eles chegam a verbalizar que não tem tempo para brincar,
que eles estão cansados, né? Então, quando a criança consegue verbalizar e o pai está entendendo esse movimento, eles conseguem diminuir um pouco do currículo. Eu acho que o excesso de informação, André, é positiva porque a criança está se expondo mais, ela está conversando mais com o adulto e ela está abrindo mais as coisas, a vida dela, o que ela sente, para ela conversar, né? Então, assim, pelo menos no consultório, eu vejo essa questão. As crianças, elas estão se queixando mais e isso está ajudando os pais a entenderem mais sobre como ajudar, né? Então, isso tem um fator positivo também, né? Por outro lado, é isso, né? A gente quer correr contra o tempo e encher a criança de várias informações, como se estivesse assim, auxiliando ela, né? Talvez num processo de crescimento até mais rápido para acompanhar, né? Então existe sim essa pressão de você ser bom, de você fazer tudo o que esperam de você, e a criança sofre esse padrão, porque a gente vive numa sociedade, uma cultura que tem esse movimento de rapidez, né? Então a criança acaba entrando nesse padrão e querendo acompanhar tudo isso, né? Então a gente vê essa situação acontecendo, que é a criança com excesso de informação, mas ela não sabe muito bem o que fazer com isso. Então, por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Ela tem um currículo lindo, ela faz um monte de coisa, e aí você acredita que enchendo a criança de informação você está dando suporte para ela. Mas a gente esquece do maior suporte, que é o apoio da família, e também o desenvolvimento da inteligência emocional, né? Que é onde acaba tendo esse break, né? A gente estressa a criança porque a gente estimula uma parte e esquece da outra, né? Então, se a gente pensar em 3 níveis de inteligência, não é só mental. A gente tem que estimular o emocional, não é só o corporal, né? Então, ter uma rede de equilíbrio, olhando para esses 3 pontos, é muito importante, né? Então, assim, não é só o mental. Então, se a gente estimula só uma parte, só um plano, né? Como você disse, a questão da informação, que é muito mental, algumas das outras partes vão reclamar, né? E muitas vezes é o emocional, porque é uma das áreas que pouco se olha, né? Então, por isso que a gente falou no início da live, né? Os estresses, os traumas e tudo mais. Por quê? Está se valorizando, de repente, um esporte, colocando a criança muito cedo para ter, né, um futuro, porque é o que é exigido dela, e aí tem pouco respaldo emocional. O mental também. Uma criança que vai para uma escola muito conteudista, a criança se enche de informação, mas não olha-se para o estado emocional que ela tem. Então, acho que nesse boom do estresse é porque a gente esquece que existe uma inteligência emocional que precisa ser desenvolvida junto com tudo isso, senão ela não vai dar conta. Exato. Fabi, quero te agradecer do fundo do coração, tá? Você ter vindo aqui na nossa família, do Instituto, falar um pouquinho sobre o seu trabalho, que é tão importante para esses pequenininhos, para esses adolescentes, para esclarecer, porque eu falo de você para tanta gente, aí hoje eu tenho o nome e a carinha, melhor, eu tenho a carinha e o nome. É verdade. Né? Porque eu falo, mas quem é? Quem não é? Então agora eu já tenho uma carinha. Né? Seja bem-vinda. Foi um prazer mais uma enorme. Vez. Que bom. Agradeço a todo mundo que participou, que assistiu, que vão assistir. O coraçãozinho, as mãozinhas, toda a interação que teve aqui com a gente, tá? Então, assim, um beijo na alma, no coração de todo mundo. E você, assim, você mora no meu coração, você sabe disso, né? Inclusive, eu tenho aquele tempinho todas as noites perto de mim que você me deu, viu? É verdade. Gratidão imensa. Foi um prazer enorme estar com você, de compartilhar esse momento, de compartilhar sua história também, né? Do nosso denguinho aí, que tá aí junto, que une a nossa história. Foi um prazer. Eu carrego ele pra todo quanto é lugar. Gratidão então, esse é um pedacinho de você, tá bom? Ó, beijo no coração, fica com Deus, ótima noite para você e seja bem-vinda aqui na nossa família, tá bom? Gratidão a todos por assistir a gente. Até a próxima. Até. Boa noite a todos. Obrigada. Tchau, tchau.